Olá, pessoal. Eu sou a doutora Erika Becker. Vou conversar hoje com a doutora Laura Maia, também médica do Corpo Clínico da Huntington Procriar. O nosso assunto de hoje, então, é produção independente. As normas do Conselho Federal de Medicina, elas foram se adequando ao longo do tempo para acompanhar as mudanças que foram acontecendo na sociedade. E a primeira resolução que a gente tinha de norma ética, quando se tratava de tratamento de reprodução, de 1992, aparecia que a candidata aos tratamentos de reprodução assistida poderia ser qualquer mulher capaz, ou seja, as mulheres capazes nos termos da lei poderiam vir procurar a clínica e realizar um tratamento. Em 2010, a gente teve uma atualização e o texto mudou para que qualquer pessoa capaz fosse candidata a esses tratamentos. Então, qualquer pessoa estável, social e emocionalmente já poderia realizar o tratamento. Em 2013, numa nova atualização, foi incluído nesse parágrafo de quem poderia realizar os tratamentos, já os casais homoafetivos e as pessoas solteiras. Então, qualquer pessoa solteira, capaz, poderia realizar o tratamento. E em 2015, nesse mesmo parágrafo, foi acrescentado a possibilidade de gestação compartilhada em união homoafetiva feminina, onde não houvesse infertilidade. Quer dizer, eu passo a poder tratar os casais homoafetivos sem ter um diagnóstico de infertilidade e com uma gestação compartilhada. Quer dizer, onde eu poderia pegar o óvulo de uma paciente, fazer a fertilização em laboratório e colocar o embrião no útero da outra paciente. Mas em 2017, na última atualização que a gente teve da norma técnica do Conselho Federal de Medicina, a cessão temporária de útero, quer dizer, a gestação de substituição, aparece como uma possibilidade para pessoas solteiras. Quer dizer, a partir daí eu tenho mais um grupo de pessoas podendo ser candidato a esses tratamentos. O homem que usaria esse útero de substituição já pode ser um indivíduo solteiro que vai procurar assistência. E aí, com todas essas mudanças da sociedade e todas as novas regulamentações, a gente vai tendo um rol cada vez maior de pessoas podendo ter acesso a esses tratamentos. E aí eu e a doutora Laura decidimos, então, conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas gestações e essa família monoparental. Então, Laura, quando uma paciente chega no consultório, né, e aí ela quer engravidar, mas ela não tem parceiro fixo, como que ela faz? Qual que é o procedimento que ela vai poder fazer? Tem idade para isso? O que ela vai poder dispor, né, de tratamento? Oi a todos. Tudo bem, doutora Érica? Tudo bem? A paciente que decide, então, por uma gravidez de forma independente, a gente está dando esse nome novo aqui, que é o nome que a gente usa, que é uma gestação monoparental, que a doutora Érica falou, ou seja, ela tem a intenção de formar uma família e essa família ela vai ser constituída apenas por um dos pais, que nesse caso é o do sexo feminino. Os tratamentos possíveis, então, são a inseminação artificial e a fertilização in vitro. E como que eu vou escolher esse procedimento? A gente tem uma melhor indicação de um ou outro, dependendo da história da paciente, qual que é a idade da paciente, se ela tem alguma doença que foi anteriormente diagnosticada, se ela já engravidou anteriormente, entre outros fatores. Isso a gente consegue avaliar durante a consulta. E durante a consulta a gente também pode avaliar alguns testes de fertilidade, também que a gente chama de reserva ovariana. E nesses testes, a gente vai visar a maior chance da paciente engravidar. O mais importante dessa avaliação vai ser a idade da mulher. Por quê? É a idade dos nossos óvulos. E é isso que faz com que essa paciente vai ter uma maior chance de sucesso para engravidar em um tratamento ou no outro tratamento, que é a inseminação ou a fertilização in vitro. Não tem uma idade ideal para a gente poder falar com o paciente para ela ser submetida a uma técnica de reprodução assistida, mas como a gente já sabe, após os 40 anos, as taxas de gravidez elas vão diminuindo consideravelmente. Então, se a paciente ela tem vontade de engravidar e deseja ou opta por essa forma de tratamento, ela não deve esperar a idade passar. A gente observa muito nos atendimentos nos consultórios que a paciente
que escolhe gestar de forma independente, ela escolhe, na maioria das vezes, baseado na idade. Não todas as vezes. É claro que a gente tem pacientes também que gostariam de engravidar e de uma forma independente, independente da idade ou independente de ter ou não parceiro para isso. Mas a maioria das pacientes, elas optam por essa forma de tratamento porque elas têm preocupação com a idade vai passando e a gente sabe que a idade limite para a fertilidade é a partir dos 35 anos que a gente diminui essa fertilidade. E também quando a paciente não tem um parceiro nessa idade, então ela opta por essa modalidade de tratamento. Outros critérios também são levados em consideração. Existem as questões financeiras. As pacientes se preocupam em como vão custear, então, uma família. Existem questões religiosas que elas devem também discutir e pensar se realmente é a melhor opção. Existem as questões relacionadas com a parte familiar, ou seja, a aceitação pela família dessa forma de tratamento. E também a estabilidade emocional dessa paciente a partir do momento que ela toma essa decisão. Então, eu expliquei um pouquinho como que a paciente vai fazer esse tratamento, como que a gente vai avaliar a melhor forma de tratamento. Mas, como falado anteriormente, ela vai precisar de um sêmen doado. E como que é feito essa questão do sêmen? Existe como recorrer a um banco de sêmen? Como que funciona essa doação do sêmen? Doutora Érica, pode falar um pouquinho para a gente? Então, Laura, igual você falou, a paciente, quer dizer, a paciente feminina, né, que vem ao consultório para poder engravidar e que ela já foi avaliada e já foi definido o tratamento, ela pode ser submetida tanto a uma inseminação quanto uma fertilização in vitro, dependendo da idade, dos fatores, dos resultados de exame, mas seja um ou outro procedimento, ela vai precisar de um sêmen, né? Ela vai precisar recorrer a um banco de sêmen. Na nossa legislação, essa doação ela é anônima, então por isso a gente precisa dos bancos de sêmen. Eu vou até um banco e vou escolher o sêmen por uma questão de característica, a paciente tem a opção de escolher, ela vai conseguir achar dados desse sêmen no banco, do doador, cor de pele, cor de olho, altura, e o mais importante é a parte médica, né? O indivíduo saudável que fez essa doação. A gente tem uma diferença entre o sêmen que é usado para inseminação e o sêmen que é usado para fertilização. Por isso, na hora que eu vou fazer essa escolha no banco de sêmen, eu preciso já saber da indicação da paciente, né? Ela tem que passar pela consulta para saber o que ela vai fazer, para depois ela ir ao banco de sêmen, ela não tem como inverter isso. E eu posso escolher o meu banco de sêmen, a gente tem banco de sêmen nacional, a gente tem banco de sêmen internacional. O importante é que a clínica onde ela vai realizar o tratamento tem que estar em contato com esse banco de sêmen, tem que ter contrato, todas as vias regulamentadas, porque é um material biológico, então é importante o transporte. O transporte tem que ser feito por uma empresa contratada, que vai atender a todos os requisitos da Anvisa, né, para que esteja tudo certinho, mas ela aí vai escolher esse sêmen e a gente vai fazer um contrato com o banco de sêmen para trazer o material para o tratamento. Algumas vezes a gente escuta no consultório a paciente que decidiu engravidar, e aí como é uma preocupação da mulher com a idade, às vezes ela vai conversando com um amigo, com um conhecido que tem vontade de engravidar, mas onde ela não tem uma relação afetiva, e chega no consultório com a proposta de poder engravidar do sêmen desse amigo que se propôs a ajudar, né, já que ela estava preocupada com a idade. Isso não pode ser feito, isso não é considerado uma doação de sêmen, né? Assim, então, se ela quiser usar o sêmen do amigo, do conhecido, ela está fazendo um tratamento de fertilização in vitro, aí já não é uma gestação monoparental, né? Assim, não é uma produção independente que seja só dela. Porque quando eu conheço a fonte do gameta, essa segunda pessoa é o segundo pai ou a segunda mãe. Então, para a gente falar em produção independente, esse sêmen tem que estar vindo de uma doação anônima de gameta. Quer dizer, é uma pessoa que não vai assumir nenhum tipo de responsabilidade com essa gestação vai ser só da minha paciente, mas se eu tenho um doador conhecido, ele está assumindo todos os direitos e responsabilidades dessa gravidez e, portanto, não vai configurar uma produção independente, né? E aí a gente está falando aqui
paciente do sexo feminino, que tem útero, que tem ovário, que ela vai precisar do banco de sêmen. E se eu tiver um paciente do sexo masculino, já que na nossa última resolução qualquer indivíduo vai poder tratar, como que eu faço com aquele paciente masculino que também tem esse desejo de ser pai e que quer procurar o que ele vai poder fazer, ele pode tratar, qual que é a técnica indicada para ele, doutora Laura? A gente entende que os homens solteiros, eles têm uma incapacidade de conceber por uma questão estrutural. Então, portanto, eles vão precisar de fazer tratamento. E nesse caso, o tratamento indicado vai ser a fertilização in vitro. O paciente ele tem apenas um dos gametas, que é o espermatozoide, e vai ser utilizado no tratamento. Então, nós vamos precisar de utilizar, assim como as pacientes do sexo feminino, nós vamos precisar de utilizar o outro gameta, que deve ser doado. Ou seja, a gente precisa de utilizar o óvulo doado. A escolha da doadora de óvulos, ela deve respeitar alguns critérios. E o critério mais rigoroso que a gente tem é o limite de idade. Então, a gente deve utilizar óvulos, ou seja, as doadoras de óvulos, elas devem ter no máximo 35 anos. Por quê? Como a gente falou anteriormente, é uma idade em que as mulheres começam a diminuir a reserva do ovário, a qualidade desses óvulos que estão no ovário, então diminuem também a chance desses óvulos serem fecundados e virar um embrião e uma gravidez. A gente gostaria que os óvulos doados, eles fossem óvulos com maior capacidade para que a paciente que vai recebê-los ou o paciente possa engravidar. E no caso, então, da gravidez, como assim o paciente engravidar? Nós vamos precisar de uma outra pessoa que possa gestar para esse paciente. E isso a gente chama de gestação de substituição ou cessão temporária do útero. Nos casos de tratamento de fertilização in vitro, que uma pessoa passaria pelo procedimento de engravidar por outra pessoa, a gente teve uma mudança na resolução de 2017, em que destaca que as pessoas solteiras também podem fazer esse tratamento de gestação de substituição. E a paciente que será a cedente do útero que vai engravidar, ela deve ser parente da outra pessoa que está solicitando o tratamento em até 4º grau de consanguíneo, que isso significa até primo. Ou seja, pode ser mãe, pode ser filha, pode ser tia, pode ser sobrinho, sobrinha e pode ser prima. Se o paciente, então, não tiver nenhuma pessoa da família de até 4º grau que pode gestar ou que esteja apta a essa possibilidade de ceder o útero temporariamente, ele pode fazer uma solicitação de autorização para o CRM, para que esteja fora do que está escrito na resolução, que não seja parente, e assim o CRM pode avaliar a possibilidade dessa outra pessoa ser a que vai gestar ou não. Se esse é o seu sonho, então, vamos agendar uma consulta, vamos receber orientações, estamos aqui prontos para um atendimento multiprofissional, médico e psicológico. E muito obrigada, doutora Érica, por compartilhar conosco essa expertise aí neste momento, neste bate-papo sobre produção independente. Muito obrigada, doutora Érica. Obrigada, doutora Laura. Até mais a todos.